suas Bíblias, né? No livro de Lucas, no capítulo de número 22. Lucas, capítulo de número 22, nós vamos nos deter a ler alguns versículos aqui do capítulo de número 7. Vamos ler do capítulo número 7 até o 18. E depois nós vamos ler por último o versículo 21 e 22, tá? Como hoje nós estamos no culto da Santa Ceia, né? Ou da celebração da Páscoa de Jesus Cristo, né? Nós vamos, essa leitura é bem propícia nesse dia, né? Diz assim a palavra do Senhor, no versículo de número 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. E eles perguntaram, né? Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles, né? Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E diga ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, e Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa, e lhes disse: desejei ansiosamente, algumas Bíblias vai estar ardentemente, né? E quer dizer a mesma coisa. Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Até aí nós vamos ler o versículo de número 21 e 22. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Amém? Até aí os irmãos podem se assentar. Então nós vemos essa palavra, é uma palavra que eu acho uma das mais importantes, né, nos últimos dias de Jesus nessa terra, né, que ele viveu aqui entre os homens. Essa preparação dessa Páscoa, ela precedia ao desfecho final do plano de Deus. Jesus seria crucificado, né? Morreria ali para depois ser ressuscitado. Então, é uma parte muito importante do desfecho do plano de Deus para a salvação da humanidade. Então, nós vemos aqui que essa última Páscoa que nós vemos aqui, né, que Jesus fala que desejou, né, ardentemente, ou em outras Bíblias, como eu já falei, né, ele esperava por esse momento ardentemente. Mas nós vemos que para ele sabia o que estava para acontecer, mas ele mesmo assim ele esperava esse momento, ele esperou por esse momento de comer essa última Páscoa com os apóstolos. E como ele disse aqui, ele saberia que aquela ali era a última Páscoa que ele faria no meio
deles, né, naquele momento, ou no meio da igreja, né? Ele sabia que esse seria o último momento, então ele estava com o coração esperando por esse momento, de maneira ardente, esperando por esse grande momento. E nós vemos aqui uma coisa importante dessa leitura, a questão que eu vejo aqui, 2 pontos importantes, a questão da obediência e da fidelidade, né? Nós vemos, por um lado, nós temos aqui um Judas, né, que estava ali, era apóstolo, ele tomava conta do dinheiro, mas na hora que Jesus manda ir preparar o lugar, para preparar a ceia, ele não mandou o homem que controlava o dinheiro, né? Porque Deus, quando Ele traça um plano, Ele não precisa de dinheiro. Ele mandou, enviou 2, né? Aqui a Bíblia vai falar de Pedro e João. Não tinha nada a ver com dinheiro. Então você vai lá e prepara o lugar. Mas se fosse nos dias de hoje, muitos iam pensar assim, né? Bom, ele está mandando eu ir preparar e eu vou fazer uma vaquinha aí, vamos ver se arruma um dinheiro, vamos alugar um salão de festas. Geralmente empresta o cartão. Não é mesmo? Na ótica humana seria pensar dessa forma, mas Jesus não. Até porque ele conhecia o coração de Judas, né? Judas sabia se ele manda Judas, e o Judas era um jeito de angariar fundos, dinheiro daqui e dali, para arrumar esse espaço, para comprar todo o alimento, para preparar, né? E nos dias de hoje nós estamos vendo muitos Judas fazendo isso, né? Utilizando-se do poder de Jesus Cristo, do nome de Jesus Cristo, para angariar fundos, dinheiro, né? Nós vemos o mundo hoje, né? Um evangelho que está aí de forma corrompido, né? Um evangelho corrompido, cheio de maracutaias, cheio de doutrinas que não tem nada a ver com o que a Bíblia diz, né? Passando pix para lá e pix para cá, e conta bancária, isso e aquilo, para levantar dinheiro em nome de Jesus. Olha só como é que tem quantos Judas nós temos hoje por aí caminhando, né? E operando no meio, né, da igreja. Eu digo operando no meio da igreja porque eles estão dentro dessas igrejas, né? Estão dentro da igreja, passando-se por membros dessas igrejas, dirigentes dessas igrejas, porém fazendo como Judas, traindo, vendendo Jesus a qualquer preço. E hoje estão vendendo mais caro ainda, né? Judas vendeu por 30 moedas. Mas hoje estão vendendo por milhões de moedas, né? Não é só por pouco, é por muito. Pessoas estão cobrando para pregar o Evangelho, ganhando para pregar o Evangelho. Eu mesmo, antes de estar nesse ministério, eu ia, às vezes, em algumas igrejas, né, para pregar o Evangelho. Eu era chamado, às vezes, para ir. E eu me lembro que, ainda estando aqui, né, eu fui a última vez que eu fui estando por aqui, fui chamado para pregar o Evangelho. E no final do culto me vieram com um envelope cheio de dinheiro para me dar, né? Terminou o pau, o pastor do lado da igreja veio com aquele envelope, isso aqui é para estudar no seu custo, ainda bem. E eu vi que era uma igreja, né, pela aparência, né, as pessoas que estavam ali eram pessoas que financeiramente, né, não eram tão bem assim. Eu nem sei, quis saber quanto tinha de dinheiro dentro do envelope, né? Eu sei que tinha bastante dinheiro lá dentro do céu. E eu falei para o pastor, olha, faz o seguinte, coloca aí, então, onde é a caixa da oferta aí? Aí eu fui lá e deixa aqui a oferta para a igreja, tá? Falei, não, mas é para você que é da igreja, a igreja que, né, juntou aí para abençoar o irmão. Eu falei, então, agora eu abençoo a igreja, né? Pronto, se eu abençoar, eu abençoo a igreja. Eu não estou jogando dinheiro fora, não estou recusando.
Mas eu digo assim, olha, uma outra feita bem antes, eu fui também numa outra igreja, até era uma pastora, mulher. Aí no final, né, ela pediu para mim orar, veio, trouxe um monte de gente lá na frente para orar, eu não costumo fazer isso aí. E nunca gostei de praticar esse tipo de coisa, sabe? Acho que já teve o culto, teve a oração, acabou o culto, veio aquele monte de gente na frente para orar de novo, né? Oração especial, né? Seria a oração com um grupo VIP, né? E aí eu orando, aí caiu um monte de gente lá, né? Eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Não tem nada a ver, né? Aí eu terminei a oração, aí eu falei para as pessoas, não pode levantar eles, né? Levanta, eles levantaram, sei lá se eles estavam ensinando, se estava acontecendo, estava tudo bem. Aí no final a pastora veio com o envelope também, ou foi uma bênção, olha só, né? O agir de Deus, né? Que foi, né? Que tal o agir de Deus, né? Aí, isso aqui para abençoar o irmão. Falei, irmão, a igreja pobre, devia, sabe, aquelas pessoas que todo mundo, a maioria com chinelo de dedo. Um lugar aqui chamado, acho que isso aqui é lá, Vida Nova, né? Não sei se os irmãos conhecem, um bar pobre mesmo, na igreja, aqueles lados. Então, a gente vê nos dias de hoje, né? Eu estou dando um exemplo pequeno, que para mim o dinheiro foi pouco, mas eu imagino que tem pastores aí que às vezes vai pregar em alguns lugares, se cobram 5 mil, né? 10 mil reais, ainda querem passagem de avião, hotel para ficar. Para mim isso aí é Judas, que está vendendo Jesus, né? Por que precisa uma pessoa sair de tão longe para vir aqui pregar? Sendo que aqui, né, tem uma igreja com tanta gente para pregar, a mesma palavra que ele vai trazer aqui é a mesma que todos nós conhecemos aqui. Por que nós temos que pagar uma pessoa para vir de fora fazer isso? Então, isso aí são Judas vendendo Cristo, vendendo o Evangelho, né? A abertura da palavra que o irmão deu aqui em Jeremias, né? Dos falsos profetas, né? Ali na sua Bíblia, acho que está uma outra forma ali, mas na minha o título está os falsos profetas, né? Não sei se é a mesma coisa, mas deve estar mais ou menos. Contra os falsos profetas. Contra os falsos. O meu está só os falsos profetas. Mas existem, esses são os falsos profetas, que estão vendendo Cristo, mercantilizando o Evangelho, falando coisas que o Evangelho pode fazer, coisa que não está escrito no Evangelho. Que o Evangelho, se a pessoa se converter, vai melhorar a vida dele financeiramente. Que o milagre dele vai chegar, mas primeiro ele precisa fazer o sacrifício, dar a oferta. Na Bíblia não está dizendo nada sobre isso. Que Deus vai fazer milagres se você der oferta. No entanto, a maioria deles estão falando isso. Estão vendendo Cristo, vendendo a palavra de Deus dessa forma para poder receber dinheiro, né? Entrar muito dinheiro. Bem? Então, só avançando um pouco aqui, que eu só saí um pouquinho só para exemplificar, mas a palavra aqui, a gente, né, vamos voltar aqui na palavra, que é uma outra coisa muito importante que nós temos para falar. Porque esta palavra aqui, essa última Páscoa, né, ele era um momento assim crucial da vida de Jesus Cristo. Era algo que ele estava se preparando emocionalmente até para o difícil que ele ia encarar, né? Ele sabia muito bem, ele diz que nos últimos momentos, depois dessa Páscoa, quando ele saiu para ir orar, diz que ele estava tão angustiado que ele suou gotas de sangue, né? Tal é o emocional dele, estava tão, né? Porque ele, como Deus, ele sabia o que ele iria passar. Então eu imagino a angústia, né, de Cristo nesse momento. Mas ele queria ele sabia tudo que ele ia passar, né? E por isso ele se reuniu ali com os discípulos antes de ser preso, né? E ser crucificado. Porque ele sabia que a próxima Páscoa dele ia ser só no final, né?
se nós verificarmos por que Cristo fez isso aqui, e ele fala isso lá em Apocalipse, no capítulo de número 19, Apocalipse 19, né, no versículo de 6 a 9, Jesus, né, o porquê que ele faz essa Páscoa, e ele fala que essa é a última Páscoa aqui, né, na terra, enquanto ele estava aqui, essa seria a última, porque a próxima já será lá nas bodas do Cordeiro, né, que está lá em Apocalipse 19, 6, que diz assim, né, Apocalipse 19, 6. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou para vestir-se. Foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos anjos. Então, a próxima Páscoa que Jesus vai ter, vai ser nessas bodas do Cordeiro, com uma igreja que já estará lá, né? Vai ser algo maravilhoso, e que Jesus espera, né, uma grande multidão nessa festa, nessas bodas do Cordeiro que haverá lá. Essa vai ser a próxima Páscoa para Jesus, depois dessa última que ele teve aqui com os apóstolos. Por isso ele fala que ele desejou muito essa última, né? E nós vemos que quando Jesus aqui ele envia, né, Pedro e João para procurar esse lugar, ele está dizendo para nós hoje também da mesma forma, né, que ele nos deixou as instruções para como nós devemos nos preparar para estar nessas bodas do Cordeiro lá nesse dia. Nós devemos nos preparar também. Nós devemos seguir as instruções que Jesus nos deixou. Assim como ele deu essas instruções para Pedro e João para ir procurar este lugar, né? Como é que deveria acontecer. Nós vemos aqui na passagem que ele fala assim que tinha pelo caminho, né, qual seria o sinal que eles deveriam seguir para encontrar esse lugar, né? Aqui a Bíblia fala que ele fala assim: vocês vão encontrar um homem, né, carregando um cântaro nas costas. E era algo assim, era algo incomum naquela época, né? Porque naquela época quem tinha essa função de buscar água, carregar água, eram as mulheres. Elas que tinham essa missão de fazer esse tipo de coisa. E encontrar um homem carregando um cântaro, eu acredito que só tinha esse homem carregando um cântaro de água. Então, como é que Deus prepara as coisas, né? Como um sinal. E às vezes nós não seguimos os sinais que Deus dá, nós procuramos sinais próprios. Não, por enquanto Deus não me mostrou. Eu estou procurando um sinal, né, que vai convergir nesse plano de Deus que Ele tem na minha vida. Às vezes nós ficamos procurando seguir pessoas erradas, com sinais errados. Nós temos que encontrar, né, o homem com um cântaro nas costas, que é o enviado de Deus. Deus colocou aquele homem como guia para eles. E às vezes nós procuramos guias de formas erradas. Nós procuramos, eu acho que o sinal é esse, eu acho que aquele cara ali tem uma aparência assim, 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 eu vou colar nele. Eu vou seguir ele, que aqui eu acho que eu vou atingir o meu objetivo, o meu plano, vai dar certo, né? E às vezes a escolha pelo olhar humano erra, né? E faz a escolha errada. Então aqui, com isso aqui que eu aprendo aqui, é que nós devemos entender qual é o sinal que Deus está passando para a gente seguir. Segue, como disse aqui, né? Segue esse homem, aonde esse homem entrar, nesse lugar
é o lugar que já está preparado. Nós vemos aqui na Bíblia que era um lugar que já estava preparado por Deus, eu acho que há muito tempo. Esse salão era um salão que estava lá, tipo um salão de festa, né? Fala que era no andar superior, era um salão, né, um cômodo para hóspedes, mas estava mobiliado, com mesa, com cadeiras, com tudo. Quer dizer, Deus já havia preparado tudo, porque Jesus deu as coordenadas exatamente, né? Segue essa bússola, a bússola de vocês vai ser esse homem com um cântaro nas costas. Seguindo lá, vai encontrar esse homem, vocês vão dizer essas palavras para o homem e o homem já vai de pronto reconhecer, porque Deus já estava na frente, já tinha avisado o homem, já tinha preparado o coração dele. Talvez há muito tempo ele estava com aquele salão reservado para aquilo, né? E às vezes a gente não entende, né, os sinais. Às vezes a gente escolhe o sinal que a gente quer seguir. Essa é a verdade. Não segue o sinal que Deus dá. Nós não procuramos o homem com um cântaro nas costas, procuramos às vezes o homem sem cântaro nas costas e achando que esse homem é o homem que vai nos ajudar. Às vezes nós nos apoiamos, né, em pessoas erradas. Nós temos às vezes até que fazer as escolhas no meio que a gente pode estar, né, para ser bem sucedido, né? E a palavra de Deus, ela vem nos dizer, né, que feliz é o homem que não se ajunta, né, na roda dos escarnecedores, né? Então às vezes a gente tem que escolher, às vezes a gente está escolhendo a roda errada para estar, né? Às vezes a gente está numa roda de escarnecedores e sem saber, né? Achando que aquele ali é o lugar certo para a gente estar. E às vezes até no ministério errado, né? Às vezes a gente está numa igreja que está tudo errado já desde a direção da igreja, né? Como nós falamos aqui. A gente acaba estando no lugar dele sendo cúmplice dessas coisas erradas também. Então a gente tem que saber as escolhas, o que Deus está nos orientando, o que o Espírito Santo está dizendo que nós devemos seguir, né? E às vezes nós não procuramos o homem com o cântaro nas costas, né? Nós procuramos outras coisas. O homem sem cântaro às vezes não dá certo, né? Nós vemos que aqui esses apóstolos, eles seguiram bem as instruções de Jesus e encontraram o homem, né, carregando esse cântaro, que levou eles à casa aonde deveria ser preparada a Páscoa. E se nós também não seguimos as orientações divinas, nós não vamos fazer as coisas pelas nossas escolhas, pelo que nós achamos. E nós homens, nós somos muito propensos, né, a seguir o achismo, né? Eu acho que vai dar certo se eu for por aqui. Eu acho que se eu falar isso, eu acho que vai dar resultado. Eu acho que se eu for numa entrevista de emprego e eu falar isso aqui, ainda que não é o meu pensamento, mas é uma palavra que tem o recrutador vai gostar de ouvir essa pergunta, essa resposta. Então eu vou falar dessa forma. Então às vezes nós determinamos o que devemos falar e não aquilo que Cristo manda falar. Você vê que aqui ele fala para Pedro e João, chegando lá, fala com o homem assim. O Senhor manda, né, fazer isso. Quer dizer, eles não fizeram diferente, ele falou o que Jesus tinha mandado falar. E deu certo, deu resultado. O homem de pronto já falou que já estava preparado, né? Não precisou nem perguntar por quê, quem estava pedindo, não. Ele falou, não. O Senhor manda pedir. Então, quer dizer, o Senhor já havia colocado no coração desse homem que chegariam esses dois homens lá para pedir, não é mesmo? E muitas das vezes nós procuramos inventar palavras, mudar o que está escrito na Bíblia, para falar, até para a questão de benefício próprio.
Olha, a igreja eu acho que vai crescer, vou conseguir colocar 1000 membros aqui dentro, se eu começar a falar dessa forma. Quer dizer, sai totalmente da palavra de Deus. Ele quer determinar o crescimento da igreja, não é mais do Espírito Santo. Ele toma a vez do Espírito Santo, quer dar uma mãozinha para o Espírito Santo, fazer a igreja crescer com método, né, que ele está estabelecendo. Eu vou aplicar esse método aqui e a igreja vai crescer muito, vai encher de dizimistas. Olha que tem pastor que ora para Deus mandar dizimista, coluna de dizimista para a igreja. Eu estou falando isso porque eu ouvi oração nesse sentido, dentro da igreja. De pastor pedir para Deus aumentar a quantidade de dizimistas, de coluna de dizimistas dentro da igreja, né? O que ele estava visando? O crescimento financeiro da igreja. Ele não estava preocupado com a salvação da alma, ele estava preocupado com a revelação do dízimo. Então, às vezes, a gente tem que seguir as instruções que Jesus está dando. Não a gente criar instruções próprias nossas para fazer as coisas acontecer, para fazer as coisas dar certo. Não é desse jeito, né, que a palavra de Deus funciona, né? Nós vemos aqui no versículo de número 19 e 20, né? Que vai falar sobre o significado, né, da ceia. 19 e 20, que vai nos dizer assim. Ele fala assim, né, na segunda parte do versículo 19: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim, né? Nós vemos que em toda a Bíblia, né, Jesus nunca pediu para ninguém comemorar uma outra coisa. Comemorar, por exemplo, o aniversário, né, dele, a data que ele nasceu. Não se tem nem registro disso na Bíblia, né? Que data que Jesus nasceu. Ele nunca pediu para ninguém, né, comemorar o aniversário de ninguém. Mas uma única coisa que ele pediu, fazer em memória dele, era somente isso, né? Fazer isso, façam isso em memória de mim. Ou seja, né, toda vez que se ajuntarem, né, para comemorar a ceia, fazer isso em memória dele. Por que ele quer isso, né? Ele quer isso dessa forma para que a gente demonstre que a gente está sempre se lembrando dele, que a gente nunca vai se esquecer. E tem muitas pessoas que dizem que está com Jesus, mas em determinadas situações ele esquece que ele está com Jesus. Ele tem certas atitudes, ele toma certas ações que ele faz, que por um momento ele esquece de Jesus naquilo que ele está fazendo. Mas é um negócio completamente fora do que Jesus, né, tem ordenado para que seja feito, para que se faça. Então, uma coisa que Jesus pede aqui para que esse povo não venha se esquecer, né? E no coração dele não apague essa memória dele. Ele pede que faça isso, e que isso aí dá esse significado, né? E tem esse significado para nós, né? E quando nós estamos fazendo isso, nós estamos lembrando da morte dele sempre, do sacrifício que ele fez. Sempre que ele estiver fazendo isso, a gente vai estar o quê? Com o coração contrito, né? Imaginando aquele sacrifício que ele passou, que ele fez por nós ali. Que a gente não venha esquecer isso aí, porque é isso que vai nos levar ao céu. Jesus quer ter uma outra Páscoa para a gente, que é essa que nós lemos lá em Apocalipse 19, né? Essa Páscoa vai ter as bodas do Cordeiro, que é outra que Jesus está também esperando ansiosamente. Ele está esperando com ardentemente. O coração, né? Aquela expectativa Jesus tem, e Ele quer que a gente tenha também. Porque somente dessa forma nós vamos poder estar com Ele nesse dia.
nas bodas do Cordeiro. Aquele que não estiver em conformidade com ele, com o coração como o dele, esperando ansiosamente, esperando ardentemente por esse dia, né? Esse não vai estar nas bodas do Cordeiro. E essa preocupação que Jesus tem, que a gente haja dessa forma, a gente sempre esteja reunidos e sempre memorizando essa passagem dele aqui na terra. O que simboliza essa Páscoa, essa ceia. Que a gente não esqueça disso nunca, para que nesse dia da festa, das bodas do Cordeiro, a igreja possa estar apta e preparada para receber aquelas vestes lá que fala lá, né? De linho puro, branco, né? Que fala lá, como é que diz lá, né? No Apocalipse é aqui. No versículo de número 8, fala, para vestir-se, para a noiva, né? Para a noiva vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. E aqui ainda explica ainda, o linho fino são os atos justos dos santos, ou seja, da igreja, né? Dos santos, que é a igreja. Isto aí simboliza isso. Aqueles que se santificaram vão estar com essas vestes brancas nesse dia, nas bodas do Cordeiro. Só vai estar lá todo mundo igual, né? Com vestes brancas de linho brilhante. Esta é a festa. Para que a gente chegue lá esse dia, a gente tem que estar sempre memorizando esse sacrifício de Cristo aqui. Porque sem o qual, se nós não praticarmos desta forma, nós vamos estar fora dessa mesa. Essa grande mesa que vai estar preparada nesse dia, para as bodas do Cordeiro, que vai ser o casamento do noivo com a noiva, né? O noivo é Cristo e a noiva é a igreja. E lá no céu diz que nada aumenta pecado, né? Fadiga, tristeza nem dor, né? Diz que tem um hino que não fala disso, né? No céu não aumenta tristeza, fadiga, tristeza nem dor. Então todos que estão ali com isso estão com vestido de vestes brancas, de linho brilhante. E chegar no céu não é para quem pode, né? É para quem quer. Não é para qualquer um, não, né? Para chegar no céu. Ah, eu posso, eu tenho dinheiro, sou bilionário. Não é assim que funciona no céu. Não é para quem pode. Não é para quem quer. Quem quer tomar a cruz de Cristo e seguir Ele, né? Renunciar às coisas desse mundo e almejar estar nessa festa, nesse dia, na boda do Cordeiro. E nós sabemos a forma de chegar lá. O peso da cruz que nós devemos carregar para chegar até lá, né? Cada um de nós tem um peso diferente. Uma cruz um pouco mais pesada, outra menos. Nós todos temos, né? Sem cruz não chega lá. O caminho da salvação foi a cruz e continua sendo a cruz. Sempre será, a cruz sempre será a salvação. Então não adianta a pessoa se livrar. Ah não, mas agora Jesus já fez o sacrifício, né? Eu não preciso fazer mais nada. Ele já me perdoou e eu já estou salvo. Eu estou na minha agora. Quero viver agora o melhor que eu puder aqui enquanto eu estiver com vida. Quero viver a vida. Não quer saber de levar a cruz, né? Sem cruz, não chega lá. Jesus, para voltar lá para os céus, né? Ele teve que voltar através do quê? Da cruz. Se ele não morre na cruz, ele não teria retornado. Ele não teria ressuscitado. Jesus deixou bem claro para nós que sem cruz não tem salvação. Não é crescimento de igreja, pregar o evangelho, encher a igreja com 5, 10 mil membros, é isso que vai garantir céu, não é. Pelo contrário, né? O próprio Jesus já falou, é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Então,
significa que não é para quem pode, quem tem dinheiro, né? É para quem quer. E eu imagino, passar pelo fundo de uma agulha não é fácil, né? Ainda mais o camelo passar pelo fundo de agulha, né? Mas que comparação é essa, né? Mas o camelo que Cristo falou aqui, no camelo não era o animal, né? Sabe a linha, quando você vai enfiar ela na agulha, depois você põe ela na agulha, antes de começar a costurar, você dá um nozinho na ponta, né? Às vezes dá 2 nós na ponta, para não passar pelo malho do pano, né? Aquele nó ali chama camelo. Então, quando Jesus falou, às vezes é fácil, mais fácil aquele nozinho passar pelo fundo da agulha, né? O camelo, do que o rico se salvar. Aquele nozinho, aquele camelo ali é feito para não passar, né? Mas às vezes é mais fácil acontecer isso do que o rico se salvar. Nós vemos que Jesus disse lá, né, que um dos discípulos o trairá e que o Filho do Homem vai morrer. Lá no 21, né, que ele fala, mas ai daquele que o trai, né? A traição de Judas é um evento trágico, né, que mostra a fragilidade humana, né? E a importância da fidelidade. Aquele que trai significa o quê? Ele é infiel, né? Aquele que não trai até o outro, até um ser humano, né? Às vezes tem muitos que falam, né? Ah, fulano, ele nunca me traiu, ele é fiel amigo comigo, né? E é uma fragilidade do ser humano, é a traição, né? Agora, quando a traição é com Cristo, né? Como Judas aqui fez, vendeu Jesus Cristo, assim como é a traição que os pregadores de hoje em dia, os falsos pregadores, hoje estão fazendo, eles estão traindo Jesus Cristo. Eles estão falando coisas, ensinando coisas, levando pessoas, às vezes incautas, ignorantes, né, no conhecimento, pessoas humildes. Eles estão levando essas pessoas a caminharem a outro caminho, para o inferno e não para o céu. Porque muitos deles se sujeitam, né, a seguir guias humanos. Tem muita gente seguindo ele. Isso chama idolatria, né? Idolatrando guias falsos. As pessoas que seguem esses homens, né? Esses falsos pregadores, falsos profetas, esses traidores de Jesus Cristo, esses que estão vendendo Jesus como Judas fez. Essas pessoas, elas estão seguindo ali de forma ignorante. Mas a Bíblia, se a pessoa mesmo, né, ele sendo humilde de conhecimento, mas se ele se dedicar a conhecer, a ler a Bíblia, a palavra de Deus diz, né? Está lá no livro de João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então essas pessoas mesmo que elas estão sendo conduzidas por esses infiéis de Cristo, esses traidores de Cristo, esses vendedores de Cristo, se essas pessoas continuarem lendo, elas vão se aprofundar no conhecimento, elas vão conhecer a verdade e elas vão se libertar desses guias falsos. É que muita gente não está querendo, né, se sacrificar, eles querem ir pelo caminho mais fácil, eles preferem comprar das mãos alguma coisa já pronta e feita, né, uma metodologia de se dar bem na vida sem fazer força. E muita gente que escolhe esse meio. Não, por que eu vou perder tempo, ficar lendo Bíblia? Ele tem a forma, ele já deu testemunho de um monte de gente que fez bem, fazendo do jeito que ele está mandando. Eu vou ficar rico também, me tornar empresário sem precisar estar lendo Bíblia, né? Muita gente vai para esse lado. Mas muitos estão ali, às vezes, no meio desses mesmos falsos ali,
com o pensamento buscando uma coisa certa. E toda essa igreja que está reunida ali, todos vão se perder? Não. Alguns vão se salvar também naquele meio. Porque diz que uma multidão vai se perder, uma multidão vai para o inferno, somente uma minoria vai para o céu. A palavra de Deus diz que, né, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Quer dizer, no meio do monte que teve o chamado, né, o falso líder chamou, estão lá, abarrotado a igreja. Mas talvez uns 2 ou 3 daquele meio vai ler a Bíblia, vai entender, vai conhecer a verdade, e a verdade vai libertar ele de seguir esse falso pregador. Não é mesmo? Nós vemos então que essa última ceia, né, foi um momento muito importante na vida de Jesus e na história da salvação. Né? É ela que desencadeou os passos finais, né, do processo, do plano de Deus para a salvação da humanidade. Por isso que Jesus instituiu, a partir daquele momento, a ceia, ou a Páscoa, né, para a nova aliança, para o cristianismo. Porque até então, os judeus comemoravam anualmente, faziam essa festa, né? E justamente nesse mesmo dia que Jesus estava fazendo essa Páscoa, os judeus estavam naquela semana, na semana da preparação dos pães ácidos, né? Ou pães sem fermento. Eles estavam ali em Jerusalém reunidos para essa grande festa, a festa judaica. E a Páscoa era comemorada dessa forma. Então, a partir de agora, Jesus institui essa ceia dessa forma diferente, para a nova aliança. A partir desse ritual que foi feito ali, Jesus, né, faz toda aquela preparação, como que foi o simbolismo do pão e do vinho, né? Tudo isso, a partir dali ficou instituído, né, a nova ceia na nova aliança. E um memorial, né, para lembrar a morte de Jesus Cristo e a ressurreição dele. Porque a partir dessa Páscoa, depois ele foi preso, né, foi crucificado, e depois de 3 dias ele ressuscitou, né? Então foi um marco importante essa última ceia. E por isso nós comemoramos ela, né, aqui dessa forma, uma vez por mês, né? Mas ele não estabeleceu um dia, né? Ele falou que sempre se reunir, né? Então poderia se fazer até sempre estar reunido também, né? Então nós devemos, quando nós estamos na ceia do Senhor, nós devemos estar lembrando sempre da morte de Jesus Cristo, e dessa forma nós estamos proclamando a ressurreição dele. Né? Esse foi o intuito dele ter criado esse evento, né, no cristianismo. Mas o mais importante aqui que nós vemos, né, que nós vemos aqui, é a fidelidade que Jesus espera, a fidelidade e a obediência, né? Porque nós vemos os discípulos, Jesus escolheu os 2, eles foram fiéis, né, e seguiram todo o planejamento, toda a logística que Jesus passou para eles. Eles foram obedientes em seguir essa logística para preparar a ceia do Senhor. E ele deixou essa ordenança para que sempre que ele se reunisse, fizesse dessa forma, né? Então a fidelidade e a obediência aqui são 2 pontos assim, muito importantes para a gente se observar.
A gente está sempre em obediência àquilo, às instruções que Deus tem nos deixado. Naquela época os apóstolos não tinham nada por escrito, né? Hoje nós temos por escrito qual é essa logística que nós devemos fazer para estarmos preparados para essa ceia. E por que nós devemos, né, preparar essa ceia de tempos em tempos, estar sempre memorizando ela, para que a gente não perca o foco da ceia que nós vamos ter no céu também. Nas bodas do Cordeiro. Amém? Então nós vamos agora partir para a ministração da prática da ceia, como é, né? Eu pediria às irmãs, aos irmãos aí que cooperam, né, com a distribuição dos alimentos, né, da Páscoa, dentro da ceia, pudesse estar colaborando. Nós vemos aqui, olha, no versículo 19 e o 20, né, do mesmo livro de Lucas, capítulo 22, que diz assim, né? Como Jesus disse aqui no 18, ele fala: pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Ou seja, para Jesus foi aquela última vez que ele, aqui na terra, e nós estamos, né, fazendo isso até que ele venha buscar a igreja, até que a gente venha ter essa segunda vez que Jesus vai fazer com a humanidade lá nas festas do Cordeiro. Então lá ele diz assim, né? Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. No 19 diz: tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, ou depois de comer o pão, né, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Né? Então aqui Jesus deixa esse simbolismo. O pão simboliza o corpo de Cristo. E o suco da vide, que aqui o suco da uva, né? Ele representa o sangue de Cristo que foi derramado no nosso favor naquele momento. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos comendo o pão, simbolizando o corpo dele que foi partido por nós, né? Ele foi sacrificado, foi chicoteado, teve o corpo todo dilacerado. Então, no momento que a gente está mastigando esse pedaço de pão, a gente precisa estar memorizando esse momento trágico, né, que Jesus Cristo passou. Não é só por ele ter passado, foi em favor de nós, né? Foi para que nós tivéssemos meio de ser salvos, para que o nosso pecado fosse perdoado. Senão a gente ia continuar sem tendo alguém para nos perdoar, porque nós estávamos destituídos da glória de Deus, todos nós, né? Estávamos afastados, e se Cristo não vem, não passa por isso, nós íamos continuar sem ter um Salvador. Então o nosso Salvador da nossa alma é Jesus Cristo. Amém? Eu pediria que as irmãs pudessem estar distribuindo já o pão.